Luísa é escolhida como vítima. Confessores. A Santíssima Virgem agregou, mas sempre chorando: aproxima-te para beijar as chagas de meu filho. Ele te escolhe como vítima. E se tantos o ofendem, tu, oferecendo-te a sofrer o que ele sofre, lhe darás um alívio em tanto sofrer. Não o aceitas? Eu me sentia tão aniquilada, me via tão má como sou todavia, e indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão débil pelas penas passadas, que apenas me ficava um fio de vida. Além disso, não sei como, de longe via aos demônios, que alvoroçavam tanto, faziam muito ruído, e via que tudo o que havia visto que haviam feito ao Senhor, deviam fazê-lo a mim se aceitava. Em mim mesma sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos, que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que ao fazê-lo, aqueles membros tão lacerados se curavam, e Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se à nova vida. Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, mesmo que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia, e que eu não podia opor-me ao que ele queria. Isto sucedia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares que mutuamente nos dávamos eram tantos convites, tantas setas ardentes que me transpassavam o coração. Especialmente a Santíssima Virgem me incitava a aceitar, mas quem pode dizer tudo o que passei? Finalmente, o Senhor, olhando-me benignamente, me disse: Tu has visto quanto me ofendem e quantos caminham pelos caminhos da iniquidade e sem perceber se precipitam no abismo. Venha oferecer-te ante a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, que de olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre ante ti, de sofrimentos, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais. Virei em ti para sofrer tudo o que me fazem os homens, te fazendo participar de minhas penas. Como ajuda e consolo, te dou a minha mãe. E parecia que me entregava a ela, e ela me aceitava. Eu também me ofereci toda a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria, e assim terminou a primeira vez. Depois que recobrei-me daquele estado, sentia tais penas, tal aniquilamento de mim mesma, que me via como um miserável verme que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra, e dizia ao Senhor: Ajuda, tua onipotência me aterra. Vejo que se tu não me levantas, meu nada se desfaz e vai se dispersar. Dá-me o sofrer, mas te rogo que me des a força, porque me sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de Nosso Senhor e de tormentos por parte dos demônios. Por quanto mais me resignava, tanto mais aumentava sua raiva. Poucos dias depois do que foi dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Recordo que ao princípio, cada vez que me acontecia isso, acreditava que devia deixar a vida. Enquanto perdi os sentidos, se fez ver outra vez Nosso Senhor com a coroa de espinhos na cabeça, todo pingando sangue, e dirigindo-se a mim, disse: Filha, olha o que me fazem os homens. Nestes tristes tempos, é tanta sua soberba que hão infestado todo o ar, e é tanto o fedor que por todas as partes se espalha, tanto que há chegado até meu trono no empírio. Fazem de tal modo que eles mesmos fecham o céu.
Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Ah, dá-me um alívio a tão acerbas dores e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Dizendo isso, tirou a coroa, que não parecia coroa, mas uma peça inteira, de modo que nem sequer uma mínima parte da cabeça ficava livre, mas era toda trespassada por aqueles espinhos. Enquanto tirou a coroa, aproximou-se de mim e me perguntou se a aceitava. Eu me sentia tão aniquilada, sentia tais penas pelas ofensas que se fazem a ele, que me sentia destroçar o coração, e lhe disse: Senhor, faz de mim o que quiseres. E assim o fez, e a enfiou em minha cabeça, e desapareceu. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? A cada movimento da cabeça, acreditava que ia expirar. Tantas eram as dores, as picadas que sentia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, por trás na nuca. Sentia aqueles espinhos me penetrarem até na boca, e esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento, e estava às vezes 2 e às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Quando de algum modo se mitigavam, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e me renovava as penas. E às vezes eram tantas as dores que perdia os sentidos. A princípio, isso sucedia alguns dias sim e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava um quarto de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora, e depois ficava livre. Só que me sentia muito débil e sofrida, na medida em que naquele estado de adormecimento me haviam sido comunicadas as penas, assim ficava mais ou menos sofrida. Recordo também como algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento. E como a família sabia que não tinha vontade de estar no campo, quando viam que não comia, o atribuíam a um capricho meu, e naturalmente se enojavam, se inquietavam e me repreendiam. Minha natureza queria ressentir-se por isso, porque via que não era verdade o que eles diziam. Mas o Senhor não queria esse ressentimento, e eis aqui como sucedeu. Uma noite, enquanto estávamos à mesa, e eu nesse estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu o sentia tanto que comecei a chorar, e para não ser vista, me levantei e fui a um outro aposento para seguir chorando, e pedia a Jesus Cristo e à Santíssima Virgem que me dessem ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto isto fazia, senti que começava a perder os sentidos. Ó Deus, que pena só em pensar que a família me veria, sendo que até agora não haviam percebido. Enquanto estava nisto, lhe dizia: Senhor, não permitas que me vejam. E eu tinha tal vergonha que me vissem, embora não sei dizer porquê, e tratava por quanto mais podia de esconder-me em lugares onde não podia ser vista. Quando era surpreendida imprevistamente por esse estado, de modo que não tinha tempo de esconder-me, ou ao menos de ajoelhar-me, porque na posição em que me encontrava assim ficava, e podiam dizer que estava rezando, então me descobriam. Enquanto perdi os sentidos, nosso Senhor se fez ver em meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos. Especialmente o agarravam e o pisoteavam debaixo dos pés, o blasfemavam
lhe puxavam os cabelos. Parecia-me que meu bom Jesus queria fugir de debaixo daqueles pés fétidos e ia buscando uma mão amiga que o liberasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto via isso, eu não fazia outra coisa que chorar sobre as penas de meu Senhor. Havia querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia liberá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e liberar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se houvessem entendido, vinham contra mim, porém tão enfurecidos que começaram a golpear-me, a puxar-me os cabelos, a pisotear-me. Eu tinha grande temor, sofria, sim, mas dentro de mim estava feliz, porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois, aqueles inimigos desapareciam e eu fiquei sozinha com meu Jesus. Tentei me compadecer dele, mas não me atrevia a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: Tudo o que tu has visto é nada em comparação às ofensas que continuamente me fazem. É tanta sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o Eterno. Quem me reparará tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na sujeira das coisas terrenas? Ah, vem e reza, chora junto comigo por tantos cegos que são todo olhos para tudo o que a terra dá e desprezam e pisoteiam minhas graças sob seus pés imundos, como se estas fossem lama. Ah, eleva-te sobre tudo o que é terra, aborrece e despreza tudo o que a mim não pertence. Não te importem as provações que recebas da família, depois que tenhas me visto sofrer tanto. Só te importe minha honra, as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. Ah, não me deixes só em meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo o que tu sofres agora é pouco em comparação com as penas que sofrerás. Não te hei dito sempre que o que quero de ti é a imitação de minha vida? Olha quão diferente és de mim. Por isso, ânimo e não temas. Depois disso, voltei a mim mesma e me dei conta que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados, e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que eu morreria, que decidiram voltar a Corato o mais depressa possível para fazer-me observar pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que devia ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo-lhe: Quantas vezes, ó Senhor, te hei rogado que me faças sofrer ocultamente. Isto era meu único contentamento, e agora também disso estou privada. Ah, diz-me, como farei? Só tu podes ajudar-me e consolar-me em minha aflição. Não vês tantas coisas que dizem? Uns pensam de um modo e outros de outro. Quem quer aplicar-me um remédio e quem outro. São todo olhos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Ah, socorre-me em tantas penas, porque sinto-me faltar a vida. E o Senhor benignamente agregou: Não queiras afligir-te por isso. O que quero de ti é que te abandones como morta entre meus braços.
enquanto tu tiveres os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso livremente operar sobre ti. Não queres fiar-te de mim? Não sabes quanto te amo e que tudo o que permito, ou por meio das criaturas, ou por meio dos demônios, ou por meu meio diretamente, é para teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa que para conduzir tua alma ao estado para o qual a hei elegido? Por isso quero que de olhos fechados estejas entre meus braços, sem olhar nem investigar isto ou aquilo, fiando-te inteiramente de mim e deixando-me operar livremente. Se em troca queres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. A respeito das criaturas, usa um profundo silêncio. Sê benigna e dócil com todos. Faz que tua vida, tua respiração, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também as moléstias que te dão as criaturas, que não serão poucas. Depois disso, fiz quanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus, se bem muitas vezes era posta em tais apuros por parte das criaturas, que às vezes não fazia outra coisa que chorar. Chegou o momento de receber a visita do médico, e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso, pelo qual receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios. Recomendou à família que cuidasse bem de mim quando fosse surpreendida por aquele estado, porque, lhes dizia, se a movem, a podem ferir em vez de ajudá-la, porque quando era surpreendida por esse estado, ficava petrificada. Então começou uma guerra por parte da família, que me impedia de ir à igreja, não me dava a liberdade de ficar sozinha. Era observada continuamente, pelo que frequentemente observavam que caía nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo-lhe: Meu bom Jesus, quanto hão aumentado minhas penas, até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos. Jamais pensei que devia chegar a isso. Quem sabe onde irei terminar? Dá-me ajuda e força, porque minha natureza desfalece. Muitas vezes se dignava a bondosamente me dizer algumas palavras, por exemplo: Eu sou tua ajuda, o que temes? Não recordas que também eu sofri da parte de toda classe de gente? Uns pensavam de mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas, mas até que disseram que era um endemoninhado, tanto que me viam com olhos sinistros, me tinham entre eles mais de má vontade, e maquinavam entre eles tirar-me a vida o mais depressa possível, porque minha presença havia se tornado intolerável para eles. Então, não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? E assim passei alguns anos sofrendo por parte das criaturas, dos demônios e diretamente de Deus. Às vezes chegava a tanta amargura por parte das criaturas e pelo modo como pensavam, que tinha vergonha que qualquer pessoa me visse. Tanto que meu maior sacrifício era aparecer em meio às pessoas. Tanta era a vergonha e a confusão que me sentia atordoada. Houve outras visitas de outros médicos, mas não serviram para nada. Às vezes, derramando amargas lágrimas, lhe dizia com todo o coração: Senhor,
como se hão tornado públicos meus sofrimentos. Agora não só a família o sabe, mas também os estranhos. Vejo-me toda coberta de confusão. Parece-me que todos me apontam o dedo, como se esses sofrimentos fossem as piores ações. Eu mesma não sei dizer que coisa me sucede. Ah, só tu podes me liberar de tal publicidade e fazer-me sofrer ocultamente. Eu te peço, suplico, escuta-me favoravelmente. Às vezes, também o Senhor mostrava não escutar-me e aumentavam minhas penas. Outras vezes, se compadecia de mim, dizendo-me: Pobre filha, vem a mim que quero te consolar. Tu tens razão em dizer que sofres, mas não recordas que eu também, quanto mais sofri. Até certo momento, minhas penas foram ocultas, mas quando chegou a vontade do Pai de sofrer em público, rapidamente saí a encontrar confusões, opróbrios, desprezos, até ser despojado de minhas vestes, estar nu em meio a um povo numerosíssimo. Poderias tu imaginar confusão maior que essa? Minha natureza sentia muito essa classe de sofrimentos, mas tinha os olhos fixos na vontade do Pai e oferecia essas penas em reparação de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente ante os olhos de muitos, vangloriando-se sem a mínima vergonha, e lhe dizia: Pai, aceita minhas confusões e meus opróbrios em reparação de tantos que têm a desfaçatez de ofender-te tão livremente, sem o mínimo desgosto. Perdoa-lhes, dá-lhes luz, a fim de que vejam a fealdade do pecado e se convertam. Também a ti quero fazer partícipe dessa classe de sofrimentos. Não sabes tu que os mais belos presentes que posso dar às almas que amo são as cruzes e as penas? Tu és menina ainda no caminho da cruz, por isso te sentes demasiado débil. Quando houveres crescido e tiveres conhecido quão precioso é o sofrer, então te sentirás mais forte. Por isso, apoia-te em mim, repousa-te, porque assim adquirirás força. Depois que passei algum tempo nesse estado descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos se acrescentaram mais, tanto que me vi obrigada a estar na cama. Frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos, e quase não tinha nem sequer uma hora livre. Reduzi-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la, e em algum momento livre que tinha, apenas algumas gotas de algum líquido podia tomar, se é que o conseguia, e depois era obrigada a devolvê-lo pelos contínuos vômitos que hei tido sempre. Depois que estive cerca de 18 dias nesse estado contínuo, se mandou chamar ao confessor para confessar-me. Quando veio o confessor, me encontrou nesse estado de sonolência. Quando me recuperei, me perguntou o que eu tinha. Somente disse, calando todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então lhe disse: Padre, é o demônio. Ele me disse que não tivesse medo, porque não é o demônio, e se é ele, o sacerdote te libera. Assim, dando-me a obediência e fazendo-me o sinal da cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado como se houvesse convertido tudo em uma só peça, logrou que os braços recobrassem o movimento,
logrou fazer que a boca se abrisse, que antes estava imóvel para tudo. Isto o atribuí à santidade de meu confessor, que em verdade era um santo sacerdote. O considerei quase um milagre, tanto que dizia comigo mesma: Olha, estavas a ponto de morrer. Porque na verdade me sentia mal, e se houvesse durado aquele estado, eu creio que havia deixado a vida. Se bem recordo que estava resignada, e quando me vi liberada, senti um certo pesar, porque não havia morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao mesmo estado de antes, e assim sucedia que passavam às vezes semanas, às vezes 15 dias e até meses em que era surpreendida de vez em quando por aquele estado durante o dia, mas por mim mesma conseguia liberar-me. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar ao confessor, pois haviam visto que a primeira vez havia sido liberada por ele, quando todos acreditavam que não haveria de me recuperar mais daquele estado, e ao invés até pude ir à igreja. Devido a isto, chamavam ao confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para liberar-me, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. É certo que quando perdia os sentidos, via a Jesus Cristo, mas isso o atribuía à bondade de nosso Senhor e dizia comigo mesma: Olha, quão bom é o Senhor para mim, que nesse estado de sofrimentos vem a dar-me a força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria a força? Também é certo que quando devia cair nesse estado, pela manhã, na comunhão Jesus o dizia a mim, e caindo nesse estado, dele mesmo me vinham os sofrimentos, porém não dava importância a nada. Com somente em pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existira no mundo, se me atrevia a falar dessas coisas de ver a Jesus Cristo. E sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de quão bom e santo ele era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitara ao sacerdote para liberar-me, e que isto sucedia pela santidade do confessor, que quando chegou o tempo, ele se foi ao campo. Então, uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida por esse estado. Me convidou a fazer-lhe companhia com o participar em suas penas. Mas eu de súbito lhe disse: Senhor, como farei? O confessor não está. Quem deve me liberar? Queres acaso fazer-me morrer? E o Senhor me disse somente: Tua confiança deve estar só em mim. Fique resignada, pois a resignação faz a alma luminosa, faz estar em seu lugar as paixões, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformizo toda em mim, e a faço viver de minha mesma vida. Eu me resignei à sua santa vontade. Ofereci aquela comunhão como a última de minha vida. Dei o último adeus a Jesus no sacramento, e se bem estava resignada, mas minha natureza o sentia tanto, que todo aquele dia não fiz outra coisa que chorar e pedir ao Senhor que me desse a força. Em verdade me resultou demasiado amargo todo esse feito, e sem pensar nem saber, me encontrei com uma nova e pesada cruz
que creio que tenha sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa mais que em morrer e em fazer a vontade de Deus. Os familiares, que também sofriam ao ver-me naquele estado, trataram de chamar algum sacerdote, mas nenhum quis vir, um por uma coisa e outro por outra. Depois de 10 dias, veio o sacerdote que me confessava quando era pequena, e sucedeu que ele também me fez sair desse estado, e então me dei conta da rede na qual o Senhor havia me envolvido. Daqui me veio uma guerra por parte dos sacerdotes, quem dizia que era fingimento, quem que se necessitavam as varas, outros que queria passar por santa, quem agregava que estava endemoninhada e muitas outras coisas que dizê-las todas seria fazer demasiado longa a história. Com essas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar a algum, não queria vir, dizendo todas aquelas coisas. E a pobre família tem sofrido muito, especialmente minha pobre mamãe. Quantas lágrimas tem derramado por mim. Ah, Senhor, recompensa-lhe tu, ó meu bom Senhor, quanto hei sofrido desde então, só tu sabes tudo. Quem pode dizer quão amargo me resultou esse feito, que para liberar-me desse estado de sofrimentos se necessitava ao sacerdote? Quantas vezes hei pedido derramando lágrimas amarguíssimas que me libere disso? Muitas vezes fiz firmes resistências ao Senhor quando ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas, e lhe dizia: Senhor, promete-me que tu mesmo me liberarás, e então aceito tudo. De outra maneira, não quero aceitar. E resistia o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Mas quem pode resistir a Deus? Insistia tanto que ao fim me via obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que fazes isso? Como é que entre tu e eu has querido pôr a um terceiro, e este terceiro não quer prestar-se? Olha, poderíamos estar muito felizes, tu e eu sozinhos. Quando me querias para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque sabia que tu mesmo me devias liberar. Mas agora não, se necessita outra mão. Te rogo, libera-me, pois assim estaremos ambos mais felizes. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia: Não temas, sou eu quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz. É meu costume que as minhas obras manifeste por meio dos sacerdotes. Assim passei 3 ou 4 anos dessas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas. Chegavam a deixar-me nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer de poder tomar uma gota de água, até 18 dias, quando assim o queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado, e logo quando vinham, não tinha nem o bem de ouvir. Tem paciência, faz a vontade de Deus. Mas era repreendida como uma caprichosa e desobediente. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas hei derramado! Quantas vezes pensava que era desobediente e dizia comigo mesma: como essa virtude da obediência
que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim. Que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com nosso Senhor e às vezes chegava até a me ressentir. E quando ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, fazia ver que não me punha atenção e não me dizia nada mais. E logo, de repente, vinha a surpreender-me. O que então dizia o confessor é porque não queria que caísse naquele estado, mas isso não estava em meu poder. É verdade que hei sido desobediente e que jamais fui boa para nada, mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era não poder obedecer. Nesse período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera e que um dia em que pedi a meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: Eu te contentarei, contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quero. Eu lhe disse: Senhor, não posso. Tu sabes como eles pensam. A menos que tudo passe só entre tu e eu, só assim estaria disposta a aceitar tudo. E ele me disse: Minha filha, se eu houvesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não havia feito a redenção do gênero humano, mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação, e o grande amor que me devorava me fazia fazer, que quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de fazer-me sofrer mais, eu oferecia essas mesmas penas que eles me davam por sua mesma salvação. Has-te esquecido que o que quero de ti é a imitação de minha vida e que quero que participes em tudo o que sofri? Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim e que deves oferecer-me é o de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários? Eu fiquei muda, não soube o que responder-lhe. Aceitei tudo o que o Senhor queria, e assim, até a noite, fui surpreendida por esse estado de sofrimentos no qual estive 3 dias contínuos. E depois que voltei a mim, não ouvi mais que houvesse cólera. Depois disso, me veio outra mortificação, e foi a de ter que mudar de confessor, porque sendo ele religioso, foi chamado ao convento. Eu estava satisfeita com ele, e a maior parte das coisas ditas acima sucediam quando ele estava no campo, especialmente o último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade, permaneceu 6 meses no campo. Por isso, não participou tanto nessas coisas. Ele me fazia estar um dia nesse estado de sofrimentos e vinha. Depois de voltar do campo, não passou nem um mês, quando soube que devia ir-se. E isso foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor minha pena, e ele me disse: Não te aflijas por isso. Eu sou o dono dos corações, e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te ha feito o bem, não ha sido mais que um instrumento que recebia de mim e o dava a ti. Assim farei com os demais. O que temes então? Minha amada, enquanto tiveres teu olhar posto ora à direita, ora à esquerda, e o deixes pousar ora numa coisa e ora em outra, e não o mantenhas fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu,
mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Por isso, quero que, com santa indiferença, olhes todas as coisas que sucedem em torno a ti, estando toda atenta somente a mim. Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem havia feito à minha alma. Assim foi como mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que quase deveriam trazer dano à nossa alma, para o nosso maior bem e para a sua glória. Assim sucedeu que comecei a abrir-lhe a alma, porque até esse momento não havia dito nada a nenhum. Porquanto o dissessem, não o conseguia, me via bem mais impotente para dizer as coisas de meu interior. Era tanta a vergonha que sentia só ao pensar em dizer essas coisas, que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde procedia isso, não sei dizê-lo. Por parte do confessor, creio que não, porque era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar, tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha o olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por minha parte, tampouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, mas me sentia impossibilitada para fazê-lo. Eu creio que foi uma permissão do Senhor. Então, encontrando-me com meu novo confessor, comecei, pouco a pouco, a abrir meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia, e quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente, e às vezes chegava a dizer-me que se não o fazia, ele não viria mais. Isto é para mim a pena mais amarga, ante a qual todas as demais penas não me parecem mais que fios de palha. Por isso, tanto era o temor que não voltasse mais, que fazia quanto mais podia para manifestar meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o temor de perder a meu amado Jesus me fazia superar tudo. Por parte do confessor, também me via empurrada a dizer-lhe de onde procedia tal estado meu, que coisa me sucedia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Ora me ordenava manifestá-lo, ora me obrigava com o preceito de obediência, e logo me punha diante o temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se o manifestasse ao sacerdote, poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor não permite jamais que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me empurrava por uma parte e o confessor por outra. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não o fazia o confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta. Não tratava de saber que coisas me sucediam naquele estado de adormecimento, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar-lhe essas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada, uniformizada ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me havia dado, tanto que se às vezes me via um pouco aborrecida, experimentava grande desgosto.
Depois sucedeu que passei cerca de outro ano com esse confessor, no mesmo estado dito acima, mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que se cometem que a balança de minha justiça está por transbordar. Hás de saber que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra, na qual farei massacre da carne humana. Ah, sim, prosseguiu quase chorando, eu hei dado os corpos aos homens, a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir a deleitar-me, mas os hão mudado em esgotos de imundícias, e é tanto fedor que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo ante tanto amor e tantas penas que hei sofrido por eles. Quem ha sido tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? É o grande amor que lhes tenho. Por isso os provarei com os castigos. Eu me sentia romper o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam, que para fugir queria esconder-se em mim, como para encontrar refúgio. Sentia também tal pena porque os homens deviam ser castigados, que me parecia que não eles, mas eu mesma devia sofrer. Mas bem me parecia que se eu pudesse, me haveria sido mais suportável sofrer eu todos aqueles castigos antes que ver sofrer aos demais. Tentei compadecer-me dele quanto mais pude, e com todo o coração lhe disse: Ó Esposo Santo, evita os flagelos que tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há o mar imenso de teu sangue, onde podes sepultá-las, e assim a vossa justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem em mim, te dou todo o meu coração, para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas aplaca-te, se é necessário o sacrifício de minha vida, de boa vontade o farei, contanto que veja tuas imagens livradas. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou dizendo-me: Precisamente isto é o que quero. Se tu te ofereces a sofrer, não como até agora de vez em quando, mas continuamente, cada dia e por um curto tempo, eu livrarei aos homens. Olha como o farei. Te porei entre minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando minha justiça se vir cheia das iniquidades, de modo que não possa contê-las, e se veja obrigada a mandar os flagelos para castigar as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-los, ficarás golpeada tu. Só desse modo poderei contentar-te em livrar aos homens, de outro modo, não. Eu fiquei toda confusa, não sabia o que dizer-lhe. Minha natureza fazia sua parte, se espantava e tremia, mas via a meu bom Jesus que esperava uma resposta, se aceitava ou não. Então, vendo-me quase obrigada a falar, disse-lhe: Ó meu diviníssimo esposo, por minha parte estaria pronta a aceitar, mas como se remediará por parte do confessor? Se não quer vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Liberta-me desta cruz de necessitar do confessor para me liberar,
e então tudo ficará arranjado entre tu e eu. Então o Senhor me disse: Vá ao confessor e peça-lhe a obediência. Se ele quiser, lhe dirás tudo o que te hei dito e farás o que ele disser. Olha, não será somente para o bem das criaturas que quero esses sofrimentos contínuos, mas também para teu bem. Neste estado de sofrimentos, purificarei muito bem tua alma, de modo a dispor-te a formar comigo um místico desposório. E depois disto, farei a última transformação, de modo que os dois seremos como duas velas que, postas no fogo, uma se transforma na outra e se forma uma só. Assim transformarei a mim em ti, e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não estarias feliz se pudesses dizer: o esposo crucificado, mas também a esposa está crucificada? Ah, sim, não há nenhuma coisa que me faça dessemelhante dele. Então, quando pude falar com o confessor, lhe disse tudo o que o Senhor me havia dito, e como aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem dizer-me o tempo preciso que devia estar continuamente sofrendo, eu a tomei como por 40 dias mais ou menos, mas já passaram cerca de 12 anos que continuo assim. Mas Deus seja sempre bendito, sejam adorados sempre seus inescrutáveis juízos. Eu creio que se o Senhor bendito me houvesse feito entender com claridade o tempo em que devia estar na cama, minha natureza se haveria espantado muito e dificilmente haveria se submetido. Embora recorde que hei estado sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz, como o Senhor me ha feito conhecer no transcorrer destes 12 anos, nem o confessor teria concordado em me dar a obediência. Então, assim disse ao confessor que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo, e também lhe disse o resto. Com grande surpresa minha, porque eu acreditava que era impossível, o confessor me disse que se era verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava a obediência, que na realidade não era que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano. Minha alma se alegrou muito porque podia contentar ao Senhor e também livrar as criaturas, mas minha natureza se afligiu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito aflita. Também a alma a sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber Jesus no sacramento, meu único consolo. Às vezes sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia que coisa me havia sucedido. Muitas coisas as agregava o demônio, mas meu bom Jesus pôs remédio a tudo, e eis como aconteceu.